Buzina de automóvel. Rumor de derrapagem violenta. Barulho de vidraças estilhaçando. Silêncio. Assistência. Silêncio. Cleci? Cleci? Só cabecinha. Episódio 8. Vestido de noiva de Nelson Rodrigues. A melhor peça do teatro brasileiro? Será? Não sei. Sim, talvez. Quem sabe? É uma peça que eu amo muito e é uma peça genial. Em todos os sentidos. Ela até tem uma fofoca no meio dela. Guarda a fofoca aqui na cabeça que a gente vai conversar um pouquinho sobre a trama da peça. Vestido de noiva narra em 3 planos diferentes a percepção de mundo de uma mulher chamada Alaide. Então existe a realidade, a alucinação e a memória da Alaide acontecendo ao mesmo tempo nesta peça. E o começo da peça, que é isso que eu acabei de falar, é a primeira rubrica e a primeira frase da peça. Ela já propõe essa dicotomia. No comecinho nós temos um atropelamento, vidraças estilhaçando, o burburinho, o que aconteceu? Aconteceu, silêncio. E logo em seguida a Alaide já entra no plano da alucinação. Nós como plateia, e às vezes nós como leitores, quando é a primeira leitura, não sabemos ainda que aquilo ali é a alucinação dela, mas eu que já li, né, estou aqui conversando com vocês, sei que é alucinação e conto por quê. A Alaide morava numa casa antiga e ela encontrou o diário de uma dona de rendezvous, de uma puta velha, chamada Cleci. Essa senhora, ela viveu no começo do século, 1911 mais ou menos, e a Alaide leu aquele diário e investiu sentimentalmente naquele diário. Então, enquanto ela está morrendo, enquanto ela está atropelada e morrendo e acontecendo tudo aquilo, ela alucina sobre essa mulher, sobre essa tal de Cleci, e ao mesmo tempo ela tem flashes de memória de coisas da vida dela, mas é tudo confuso, porque ela está sendo operada, ela está morrendo, o que está acontecendo? Eu não sei, e tem a realidade acontecendo, jornalistas anunciando atropelamento, médicos fazendo uma cirurgia na Alaide, tudo embolado e você entende tudo no final. É maravilhoso, Nelson é um gênio, meu Deus do céu. E aqui vamos começar a tal da fofoca. Nelson Rodrigues tinha escrito uma única peça antes de Vestido de Noiva, A Mulher Sem Pecado, que é uma peça normal, é uma peça razoável, que mostra alguns temas futuros do Nelson, mas ela não tem nem de longe um pingo da genialidade que existe em Vestido de Noiva. Nelson conta que quando ele saiu da estreia de A Mulher Sem Pecado, ele já estava com a ideia na cabeça do que seria Vestido de Noiva e já começou a escrever. Porém, diz que o responsável pela genialidade de Vestido de Noiva seria um polaco-brasileiro chamado Zbigniew Zimbinski. E da onde surge este polonês? Este polonês, fugido da guerra, vem para o Brasil dirigir teatro. Ele era ator e diretor, conta-se que muito bom diretor, e ele encontrou essa peça do Nelson, já era a terceira peça que eu acho, que é a terceira peça que ele dirigia aqui no Brasil, e ele achou a peça maravilhosa e dirigiu, e a peça se tornou um marco na história do teatro brasileiro. Ela é a primeira encenação moderna do teatro brasileiro. Eu, particularmente, acho que ela é o primeiro texto moderno do teatro brasileiro, embora vocês possam gritar aí, e o Oswald de Andrade, o Oswald de Andrade, não sei. Um dia a gente discute sobre o Rei da Vela. Mas, por enquanto, pra mim, Vestido de Noiva é o primeiro texto e a primeira montagem moderna do teatro brasileiro, cheia de efeitos de luz, de uma loucura, dessa modernidade de tema. Vocês percebem, né, gente? Uma peça que se passa em 3 planos diferentes, tá dentro da cabeça da mulher, tá lá na alucinação, tá lá na realidade, tá lá na memória, tá nos reaonde. E isso é muito moderno e é muito rico artisticamente. Muito bem construído. E qual que é a fofoca? Qual que é a fofoca que acontece? Diz que o responsável pela genialidade seria o Zimbinski por causa dessas mudanças de luz. Essas diferenças que você tem que dar no texto, essa quebra. Então conta-se nos bastidores que o Nelson tinha escrito uma peça, mas que o Zimbinski reconstruiu a peça do Nelson para o formato que nós conhecemos hoje. Essa fofoca, na verdade, surge um pouco depois, talvez porque o Nelson era muito polêmico e brigava com todo mundo, talvez porque todo mundo quer ser o pai de um filho genial, então nunca saberemos. Cada parte fala que foi ele o responsável.
Eu, particularmente, acredito que sim, o Ziembinski tem um dedinho ali, mas que o dedinho do Ziembinski é bem menor do que algumas pessoas tentam fazer parecer. Não importa. A peça é genial. A peça é linda. A peça merece ser lida, relida, montada e remontada. Principalmente porque, indiscutivelmente, o Nelson é o nosso grande dramaturgo. Ele consegue escrever com uma brasilidade impossível de se reproduzir em outro canto do mundo. Os diálogos dele são rápidos, você reconhece, você ouve aquilo, você fala, um brasileiro fala assim. Pode não ser você brasileiro. Por exemplo, as peças dele se passam no Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Goiás. Então, não sou eu brasileiro, mas é um brasileiro. E vamos dar um dado interessante. Nelson Rodrigues nem era carioca. Nelson Rodrigues nasceu em Pernambuco. Se eu não me engano, ele mudou para o Rio com menos de 2 anos. Ele viveu a vida dele inteira no Rio de Janeiro. Então ele era bastante carioca. Eu só queria fazer mais uma fofoca aqui. Porque fofoca vende, gente. Então a gente tem que fazer fofoca no meio aqui. Voltando para Vestido. É uma tragédia. É uma grande tragédia. Eu acho que é um dos textos fundadores do pensamento teatral brasileiro. Se você trabalha com teatro, se você mexe com teatro, você já ouviu falar em algum ponto sobre Vestido de Noiva, já ouviu falar sobre a estreia de Vestido de Noiva, que as pessoas ficavam chocadas, enlouquecidas com tudo, com as mudanças de luz, com o texto, com a história. Hoje, pra gente, a história, a fábula em si, pode não ser tão chocante, tão... mas ela ainda dá, ela ainda pega, ela ainda puxa, você dá ainda aquele, opa, que delícia essa fábula. Porque é uma história, como todas as histórias de Nelson, é uma história intrafamiliar. Toda tragédia, a gente desde os gregos, ela acontece sempre dentro do núcleo familiar. E Nelson constrói isso com uma riqueza, com uma delicadeza. As personagens. A Laíde é a grande personagem. Para mim, particularmente, a Cleci é a grande personagem. Mas a Laíde é a protagonista da peça. E ela vai transitando nesses planos. Ela não aparece na realidade. Aparecem coisas acontecendo com ela no plano da realidade, mas no plano da memória, no plano da alucinação, a Laide é a protagonista absoluta. Mas aparecem pessoas e aparecem coisas, e na alucinação tem um cara que vive aparecendo e ela não sabe quem que é aquele cara, ela não consegue entender, e ela conversa com a Cleci, que é uma puta velha morta na época, há 30 anos, a Cleci estaria morta, e a Cleci tem um namoradinho, uma coisa meio pedófila, assim, meio estranha, uma coisa meio edipiana da Cleci. E tanta coisa, tanta riqueza, tanto detalhe, tanta miudeza que você vai vendo, que vai construindo. É cumulativo. O Nelson, nesse texto, ele é eminentemente cumulativo. Os acontecimentos vão se acumulando e você vai construindo. É um quebra-cabeça que a sua cabeça vai juntando. Pá, 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 pá. E quando chega na cena final, você fala assim, meu Deus, é isso que aconteceu. E, especialmente, o Nelson é o rei do golpe teatral. E aqui nós temos um golpe teatral. Eu vou comentar uma das últimas rubricas da peça. É o golpe teatral. Uma das últimas rubricas da peça diz que, diz que de novo, pede que na montagem de repente se unam a marcha nupcial e a marcha fúnebre. Vestido de noiva. Como não amar?